aí, tudo bem? Esse é o terceiro episódio do Farmamundi que completa um mês no ar. Eu sou o Napa e tô feliz por estar aqui de novo com vocês. Como eu já disse antes, a ideia do programa é ser muito eclético, te ajudando a ampliar os horizontes musicais. Esse vai ser o primeiro episódio temático do podcast, onde eu quero contar para vocês como o meu gosto musical foi se formando, as influências que eu tive e as diversas fases pelas quais eu passei. Era para ser um episódio só, mas não vai caber tudo aqui, então vão ser 2. E se você gostar desse conteúdo, apoie o canal com menos de uma cervejinha por mês. Como eu coloco músicas inteiras nos episódios, não dá para monetizar pelo YouTube ou pelo Spotify. Então, a solução é receber apoio direto para continuar o projeto. Os endereços para as plataformas de apoio, onde você pode ajudar a manter o podcast vivo e a melhorar a qualidade, estão aí embaixo na descrição. Os links ainda não estão funcionando por conta de uma limitação imposta pelo YouTube, mas você pode copiar o endereço e colar na barra do seu navegador. A partir de R$15 você já começa a ajudar. Como eu disse, é menos do que uma cervejinha. Então, vamos para a primeira música. Hoje, eu vou abrir o programa com aquela que é, para mim, a maior de todas, não só do Brasil, mas do mundo. O Furacão Elis, A Pimentinha. A Elis foi um fenômeno musical. Ela não só fez muito sucesso, como revelou muita gente boa. A lista de compositores que tiveram a carreira alavancada por ela é imensa. Tom Jobim, Milton Nascimento, João Bosco, Belchior, Renato Teixeira, Ivan Lins, Guilherme Arantes, isso só para citar alguns. Ela também gravou muitas coisas dos autores ligados ao CPC, o Centro de Cultura Popular. O CPC era uma iniciativa da UNE e do PCB, o Partidão, e buscava a construção da verdadeira identidade musical nacional, na concepção deles. Gente como Edu Lobo, Rui Guerra, Carlos Lyra, Gianfrancesco Guarnieri, Vinícius de Moraes e Theo de Barros. Ela teve muitas fases e a história dela é muito rica, cheia de detalhes que eu gostaria de explorar, e vou, mas não hoje. Até porque esse é um episódio especial. Todo mundo que for citado aqui hoje tem imunidade para a regra de não repetir intérpretes ou bandas. A Elis foi importante na minha formação musical por vários motivos, mas acho que o principal é que ela era a cantora preferida dos meus pais. A mãe sempre cantava junto quando as músicas dela tocavam no rádio. Além disso, foi através dela que eu comecei a me interessar pela música popular brasileira. Um domingo à noite eu estava vendo TV com os velhos e começou o especial da Elis. A interpretação dela para O Bêbado e o Equilibrista foi impressionante. Anos depois, eu cheguei da escola e o rádio da cozinha estava bem baixinho. Eu achei estranho, porque a mãe sempre ouvia o rádio muito alto. Ela estava sentada na mesa da cozinha, chorando. Ela me olhou e falou: "A Elis morreu." E ficamos os dois ali, chorando. Eu comprei uma coletânea da Elis com uma capa linda, arte do Elifas Andreato. O pai e a mãe sempre davam uma passada no meu quarto quando eu estava ouvindo esse disco. E a música preferida deles era Romaria, composição do Renato Teixeira. Além da letra da música ter sido usada em um dos meus livros de português na escola, eu me interessava pelo aspecto religioso dela, já que eu ainda era bem ligado à igreja. E eu ainda gosto muito dessa música. Meu pai não ligava muito pra música, mas ele realmente curtia a Romaria. E essa foi uma das 2 músicas que eu escolhi para tocar na cerimônia de cremação dele. Todos esses momentos e pessoas foram muito importantes para mim, e a associação com a música da Elis deixa tudo mais forte ainda. Se você estiver ouvindo ou assistindo a versão sem músicas do programa, aí embaixo na descrição tem o endereço da playlist do Spotify para ouvir todas elas. É só copiar e colar no navegador ou na busca do Spotify. Eu convido vocês a ouvir, na voz de Elis Regina, Romaria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. A voz da Elis era uma coisa divina. Um lembrete rápido: se você quiser contribuir em reais, use o Apoia-se, Catarse ou Pix. Se você for contribuir em euros, use o Patreon, ok? O primeiro estilo musical que me chamou a atenção quando eu era muito jovem foi o rock progressivo. Um dos meus irmãos tinha um disco do Rick Wakeman que ele quase nunca ouvia, e eu acabei tomando posse por uso capião dele. Azar o dele, sorte a minha. O caminho natural foi conhecer a principal banda que o tecladista participou,
o Yes. Nessa época, eu ainda não conseguia distinguir direito cada instrumento. Não tinha formação musical para entender quem estava tocando o quê. O contrabaixo do Chris Squire me ajudou nessa tarefa. Fragile e Close to the Edge foram meus discos de cabeceira por muito tempo. Eu gosto de praticamente toda a carreira da banda, mas acho que o grande problema do Yes sempre foi a mudança de formação toda hora, com idas e vindas, uma putaria danada. E mesmo assim, os caras conseguiam manter a régua lá em cima. Virou pop rock em tempo? Virou, mas fizeram pop rock de alta qualidade. O Yes foi a banda que me introduziu nesse psicotrópico chamado rock progressivo. O vício foi imediato e a partir daí eu fui atrás dos grandes clássicos. King Crimson, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Jethro Tull, Renaissance, Camel. Mas o vício só aumentava, e assim como um cracudo, eu precisava de mais, muito mais. O Yes foi a porta de entrada para drogas muito mais pesadas. Existe rock progressivo onde muita gente nem imagina, e com o tempo eu espero apresentar alguma dessas coisas aqui no programa. Eu não escolhi uma das músicas mais populares deles pra gente ouvir hoje, Roundabout, mesmo com aquele baixo absurdo demolindo tudo desde o começo. Até porque ela virou meme, depois de ser usada no encerramento da primeira temporada do anime JoJo's Bizarre Adventure. A música que a gente vai ouvir começa com um riff de guitarra matador do Steve Howe, segue com a cozinha perfeita do Chris e do Bill, a tecladeira múltima do Wakeman e um belo arranjo vocal para a letra do John Anderson. Tem até solo de cravo e referências de Stravinsky. A música é Siberian Cattle. O contrabaixo do Chris Squire era incomparável, um monstro do estilo. Se você quer ajudar o podcast, mas no momento prefere não fazer uma assinatura mensal, também pode usar o QR Code que está aqui em cima e fazer um Pix de qualquer valor. Ajuda bastante também. O meu interesse pelas próximas 3 bandas e seus estilos começou mais ou menos na mesma época, ali entre o final da puberdade e o início da adolescência. Naquela época, era comum cada pessoa ter a sua banda ou artista preferido, e até se tornar um pouco, às vezes muito, chato em relação a isso. Fazendo sempre que possível uma citação à banda ou algum disco ou música dela em toda e qualquer conversa. Tinha o fã do Iron Maiden, do Raul Seixas, do AC/DC, do Ozzy Osbourne, do Yes, do Judas Priest, do Milton Nascimento e por aí vai. E tinha eu, o fã do Rush. Eu conheci o trio quando ganhei de aniversário do meu irmão mais velho o disco Signals e fiquei totalmente apaixonado assim que a agulha do toca-discos encostou no vinil. Naquele aniversário, eu também ganhei um dinheirinho de uma tia-avó, daquelas que dobra o dinheiro bem dobradinho assim, sabe, e te dá um meio escondidinho. Aí no dia seguinte eu peguei esse dinheiro e fui em uma das principais lojas de discos de São Paulo, a Woodstock, que ainda funcionava em uma galeria escondida na rua José Bonifácio. Eu entrei na loja e perguntei pro vendedor, qual disco do Rush é bom? O Valcir olhou para aquele pivete magricela e respondeu, sem muita paciência, qualquer um. Assim eu saí de lá com 2 discos da banda, o Permanent Waves e o 2112, sem nem saber do que se tratavam. Eu confiei na opinião do Valcir e não me arrependo até hoje. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que a banda transitava por diversos estilos diferentes. Além da qualidade técnica dos músicos do trio e das letras cerebrais compostas pelo baterista Neil Peart, a banda tinha capacidade de perceber as alterações no cenário musical e se adaptar, sem perder a essência. As mudanças pelas quais ela passou podem ser atribuídas a diversos fatores: a evolução natural dos interesses dos músicos, a influência de novos gêneros, a experimentação com novas tecnologias ou até mesmo a pressão da indústria fonográfica. Depois de um primeiro disco com outro baterista e com muita influência de blues rock e hard rock, o trio se firmou com Alex na guitarra, Gary no baixo, teclados e vocais e Neil na bateria. Animado com a diversidade de estilo que a banda produzia, olha aí, os diversos estilos presentes de novo. Em pouco tempo eu tinha a coleção completa
completa do Rush, e até hoje tenho dificuldades para dizer qual é o meu disco preferido. O Rush acabou em 2018 e em 2010 Newport nos deixou. Se quiser saber mais sobre o Rush, eu recomendo dar uma olhada no site rushbrasil.com, criado pelo jornalista João Carvalho, e onde você encontra um vasto material sobre o trio, produzido com o respeito e a profundidade que a trajetória da banda merece. O link está na descrição do vídeo, copie e cola na barra do seu navegador. Na dúvida sobre qual música escolher, e sabendo que eu vou voltar a falar do Rush em algum momento no futuro do podcast, escolhi a primeira música da banda que eu ouvi, Subdivisions. E aí, o programa tá legal até agora? Se a resposta for sim, dá um joinha, assina o canal e ativa o sininho. E não esquece de compartilhar com os amigos. Na mesma época que eu conheci o Rush, também comecei a gostar de heavy metal, um estilo que fazia bastante sucesso entre os meus amigos. Aquela história de cada um ter a sua banda preferida, apesar de parecer e provavelmente ser uma grande bobagem, tinha pelo menos uma vantagem. Alguém que você conhecia tinha muitos discos da banda preferida dele. E assim, ficava fácil conhecer muita coisa de forma muito rápida. Isso em uma época que não existia internet e as poucas revistas sobre música em português não falavam muito das bandas que a gente queria conhecer. Então, pegar discos emprestados e gravar fitas cassete ou ir na casa do amigo para ouvir música era a forma mais fácil da gente ampliar nosso repertório musical. E funcionava muito bem. O heavy metal daquela época consistia basicamente das bandas clássicas, que eu prefiro classificar como hard rock, e da new wave of British heavy metal. Estilos como speed prog, thrash e black metal davam seus primeiros passos. A gravadora Metal Blade da Califórnia foi muito importante nesse sentido, lançando coletâneas que apresentaram ao mundo bandas como Metallica, Rat, Armored Saint, Slayer e aquela que era a minha preferida, Warlord. A banda foi precursora de alguns dos estilos que eu acabei de citar, como o speed e o prog metal. É comum citarem o Queensryche e o Fates Warning como precursores do prog metal, mas o Warlord veio antes. Inclusive o seu baterista, Mark Zonder, acabou integrando o Fates Warning depois. Mas o estilo que a banda foi uma das pioneiras mesmo é o metal épico. As letras mitológicas com forte conteúdo religioso influenciaram muitas bandas. Pena que a banda não durou muito. Com constantes mudanças de formação e regravações de músicas, a banda acabou em 85. Na época, eu já considerava o Warlord como uma banda de white metal, um metal cristão, mas ainda não era algo explícito. Depois do fim da banda, o fundador e principal compositor, o guitarrista Bill Sannes, se mudou para a Califórnia com a esposa, onde estudou filosofia e religião, e montou com ela uma banda justamente de white metal. Em 2002, o Warlord tem uma boa tentativa de renascimento, com o vocalista Joachim Kanz, do Hammerfall, mas que também não dura muito. Eles voltam em 2011, estando nativo até hoje, com o baterista e cofundador, o Mark Zonder, à frente, já que Tsames faleceu em 2021. Lançaram um disco em menos de 2 meses, recheado de metal cristão, composto pelo Tsames. Ouça se for sua praia. Eu lembro com carinho da camiseta com o símbolo da banda, a letra W estilizada, que eu pintei à mão na época. Além de ser a inicial do meu nome, muita gente vinha conversar, dizendo que também gostava do Warlord, querendo saber onde eu tinha comprado a camiseta. Devo ter perdido algum dinheiro aí, só para manter a exclusividade. Vamos ouvir Child of the Damned. You
Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo ou manda um e-mail para mim. O endereço também está na descrição. Eu já tinha ouvido algumas músicas do Deep Purple, não era uma banda desconhecida para mim, mas eu nunca tinha ouvido um disco inteiro da banda. Na minha opinião, o Purple é uma das bandas de hard rock e heavy metal mais importantes e influentes de todos os tempos, junto com Black Sabbath, Led Zeppelin e Uriah Heep. Não só na minha opinião, na de muita gente. Inclusive, minha primeira experiência, digamos, sensorial, foi na casa de um vizinho, ouvindo Child in Time. E dentro daquele espírito que eu citei antes de compartilhamento, um amigo foi em casa ouvir meus discos e levou um disco dele. E daquela bolacha eu só conheci Smoke on the Water. Machine Head foi o maior sucesso comercial do Purple, atingindo o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e de diversos outros países. Nos Estados Unidos ele permaneceu 118 semanas na parada da Billboard. A história por trás da letra de Smoke on the Water é manjada e acho que a maioria conhece. O incêndio do cassino em Montreux, às margens do Lago Genebra, que teve início durante o show do Frank Zappa, deixando o Purple sem o local onde gravaria o disco. O que pouca gente sabe é que o famoso riff da música é muito parecido com uma canção de 1964 do Carlinhos Lyra, Maria Moita, levantando suspeitas de plágio. E não é o único caso do disco. A canção que eu escolhi para tocar no programa hoje também foi inspirada em outra. O riff de Lazy é muito semelhante ao de Stepping Out, do Memphis Slim. É um tema instrumental que fez sucesso nas mãos do Eric Clapton. Na verdade, tanto o Purple quanto o Zeppelin têm no currículo várias acusações de plágio. Nem o Black Sabbath escapa disso. Mas isso vai ser tema para outro especial no futuro. Anotem aí. O Machine Head costuma ser considerado um dos discos mais importantes da história, não só do Deep Purple, mas também do hard rock e do heavy metal. E ele realmente é. Vamos ouvir Lazy. Já se inscreveu no canal? Então não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Alguns poucos anos depois de ter conhecido os estilos que eu já citei, comecei a me interessar por outros. O punk, o pós-punk, o gótico, a new wave e o pop rock de um modo geral. Curiosamente, foi através de bandas brasileiras que eu comecei a gostar desses estilos. Começou com o punk paulista, mas sobre o punk eu falo no próximo episódio. A indústria fonográfica queria atrair um público mais jovem e começa a produzir discos de uma infinidade de bandas nacionais, inundando as rádios com lançamentos dos mais diversos estilos. Ira, Titãs, RPM, Blitz, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Os Replicantes, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Plebe Rude, Legião Urbana, a lista é imensa, vai muito além disso. Várias dessas bandas fizeram muito sucesso e venderam muitos discos. Era difícil você ir na casa de alguém e não encontrar ao menos um disco dos Titãs, do Legião Urbana ou do RPM. Originalmente eu tinha escolhido uma música de uma certa banda de Brasília para tocar no programa, mas o comportamento meio paranoico do herdeiro de um dos membros da banda me fez repensar essa decisão. Não vale a pena tomar um strike no YouTube por eles. Então eu acabei escolhendo a banda que foi uma das maiores campeãs de venda da época, vendendo mais de 2 milhões de cópias do seu segundo disco. A New Wave do RPM não foi um sucesso imediato. O primeiro compacto, com as músicas Louras Geladas e Revoluções por Minuto, não decolava. As rádios se recusavam a tocar a música de trabalho da banda, Louras Geladas, um synth pop com pegada rock, dizendo que parecia propaganda de cerveja. Os executivos da CBS, que haviam investido um bom dinheiro no grupo, não viam um retorno acontecer depois de quase 8 meses e buscavam uma solução. Foi quando uma nova equipe da gravadora sugeriu que se fizesse um remix da música, prática comum lá fora. E assim foi feito. Louras Geladas foi a primeira música brasileira a ter um remix enviado para as rádios, e foi um sucesso. Esse remix nunca foi lançado comercialmente, mas o compacto original com a música acabou vendendo 1 milhão de cópias. A banda marcou época, mas teve vida efêmera, e algumas idas e vindas, sem sucesso, por conta de divergências musicais, ego inflado e até mesmo processos na justiça. Abre uma e vamos ouvir Louras Geladas. Só tem homem feio aí?
Acho que o programa até agora já merece um joinha, não merece? E me segue nas redes sociais, os links também estão aí embaixo na descrição. Depois de expandir meus interesses musicais no final da adolescência, eu entrei na fase adulta com vontade de conhecer ainda mais. E foi aí que eu comecei a explorar a black music. Eu também tinha contato em casa com ela, mas na época eu não gostava. Um dos meus irmãos só escutava isso, em especial dance music e funk. Nós morávamos muito perto do Tio Sam, uma das casas noturnas mais velhas de São Paulo, fundada em 1950. Esse meu irmão ia lá quase todo fim de semana e passava as tardes de sábado ensaiando seus passinhos de dança. Confesso que eu achava aquilo um saco. Foi o Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, que começou a despertar meu interesse pela black music. O Tim foi figura fundamental para a evolução da soul music no Brasil. Por exemplo, o disco de 1968, A Onda é Bugalú, do Eduardo Araújo, que é considerado o primeiro disco de estilo no Brasil, foi produzido por ele. Em 1974, a carreira do Tim estava a todo vapor, e ele estava a todo vapor nas carreiras também. Ele fecha um contrato com a gravadora RCA, recebendo um gordo adiantamento para produzir com bastante independência um disco duplo. Durante a composição do disco, através de um dos músicos da banda, ele entra em contato com a cultura racional, uma seita que misturava ufologia com misticismo. Aos poucos, ele vai se envolvendo com esse culto e começa a alterar as letras das músicas para que elas refletissem os ensinamentos da obra Universo em Desencanto. Os outros músicos da banda dele também se envolvem, e todos acabam adotando o uso de roupas brancas, abstinência de álcool, cigarro e maconha. Durante quase 2 anos, todo mundo ficou careta. Outros músicos importantes da época, como Jackson do Pandeiro, Jorge Ben e Erasmo Carlos, também frequentaram a cultura racional, mas sem o envolvimento do Tim. A gravadora acaba descobrindo o teor religioso do disco e rompe o contrato, mas o Tim consegue ficar com o material gravado e lança os discos Racional 1 e Racional 2, de forma independente, pelo selo Seroma. Os discos não têm repercussão na mídia, mas vendem bem de mão em mão, através dos próprios membros da seita. 17 meses depois de entrar na cultura racional, Tim Maia abandona o culto e manda destruir todos os discos que sobraram. Tudo isso faz com que os discos fiquem muito mais raros e objeto de desejo de colecionadores. E foi por causa desse tipo de desejo que eu acabei conhecendo melhor a obra do Tim, passando a gostar do soul e funk pesado desses discos. Eu nunca consegui nenhum dos 2 LPs para minha coleção, só anos depois em CD, mas um amigo tinha e acabei ouvindo muito. A música que eu escolhi é a ótima Imunização Racional. Que beleza! Bom, estamos chegando ao final do programa. A minha ideia de um podcast muito eclético está fazendo um pouco mais de sentido agora. No próximo episódio, eu continuo falando um pouco mais sobre a minha jornada pelo mundo da música. As fontes usadas na pesquisa para desenvolver esse episódio também estão na descrição. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E se puder, apoie o programa com menos do que uma cervejinha. Vamos para a música bônus. Eu ouço música desde que estava na barriga da minha mãe. Meus irmãos são bem mais velhos do que eu, e o mais velho de todos, que eu já citei aqui antes, falando ali do Rush, era e ainda é um grande fã de música, em especial dos Beatles. Minha gestação e meus primeiros anos, antes dele casar e sair de casa, foram escutando muita, mas muita música do Fab Four. Em uma antiga rádio vitrola da Telefunken, eu ouvi muita coisa pela primeira vez. Vários discos dos Beatles, Rick Wakeman, Deep Purple, Black Sabbath, o discão do Roberto Carlos de 71, e por aí vai. Então, é impossível falar sobre a minha formação musical sem falar dos Beatles. A fase que eu mais gosto deles e que foi mais importante para mim é a psicodélica, que começa no disco Revolver, de 1966. E é com uma música desse disco que eu encerro o programa hoje. O título dela veio de um erro de linguagem do Ringo, algo que ele fazia com certa frequência. Inimigo da gramática, moço. A canção foi composta pelo John Lennon sobre dupla influência, a obra do psicólogo Timothy Leary e da substância que ele elogiava, o LSD. Essa música e o disco como um todo, para muitos, lançou as bases do que viria a ser considerado rock psicodélico. A faixa tem diversas inovações técnicas e estilísticas. As caixas Leslie dos órgãos Hammond
Hammond foram usadas para gravar a voz e produzir a sensação de distância. Para criar a voz dobrada, ao invés de gravarem 2 vezes, fizeram um registro em 2 gravadores de rolo ao mesmo tempo. Tem um som que parece uma gaivota na música. Aquilo é um efeito de looping gravado em fita, com a risada do Paul acelerada. A bateria soa como tábuas estrondosas, porque a microfonação fugiu dos padrões e foi mais próxima da caixa e do bumbo. Sem falar nos acentos incomuns que o Ringo usa na bateria, fora do padrão do rock na época. Essa música é uma obra de arte. Fiquem com a transcendental Tomorrow Never Knows. Até a próxima!